Como funcionam os mísseis? Primeiro, o míssil é uma arma capaz de realizar voo de longa distância usando sua própria força. Seu sistema de propulsão inclui motores que utilizam combustível líquido e motores de foguete que usam combustível sólido. Esses motores comprimem o ar e injetam combustível, fazendo queimar e gerar empuxo. Os motores de foguete criam empuxo através da combustão de propelente em seu interior. Os mísseis também contêm um sistema de orientação que os guia até o alvo. O sistema de orientação controla o míssil processando informações de vários sensores, como detectores infravermelhos ou radares. Além disso, o míssil possui uma ogiva que é capaz de destruir o alvo. A principal característica de um míssil é essa ogiva destrutiva, que muitas vezes inclui um dispositivo de detonação. Os primeiros mísseis utilizados em combates modernos foram o V-1 e o V-2. Eles foram desenvolvidos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O míssil V-1 utilizava um motor a jato pulsante. Vamos dar uma olhada rápida no funcionamento desse motor. Primeiro, o ar e o combustível entram na câmara de combustão através da entrada de ar. Uma vela de ignição acende essa mistura de gases. Quando a pressão aumenta devido à explosão, a válvula fecha e, com a expulsão dos gases de escape, é gerado empuxo. Esse processo se repete rapidamente, cerca de 40 a 50 vezes por segundo, impulsionando o míssil. O motor de pulsação gera impulsos como jatos de ar. O V-1 utilizava uma hélice na frente para medir a distância. Quando a distância pré-determinada era atingida, o fornecimento de combustível era interrompido e o míssil descia. Atrás da hélice, havia um giroscópio para manter a direção. Giroscópios funcionam com base no efeito giroscópico, que permite que eles mantenham sua orientação mesmo quando inclinados. O V-1 também possuía TNT como explosivo e um tanque de combustível. Acima do motor estavam as asas, que incluíam uma asa principal e um leme. O V-1 pode ser considerado o precursor dos modernos mísseis de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro. Um míssil de cruzeiro é uma arma que voa como um avião, mantendo altitude e velocidade constantes. Por voarem em baixa altitude, mísseis de cruzeiro podem evitar a detecção por radares inimigos. Sobre o mar, eles podem voar a apenas 5 metros de altura. Além disso, são capazes de mudar de direção livremente, como um avião. Agora, o míssil V-2. Ele também foi desenvolvido pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e utilizava um motor de foguete. Motores de foguete podem ser divididos em motores de combustível líquido e sólido. O V-2 utilizava um motor de foguete a combustível líquido, com etanol e oxigênio líquido como propulsores. Motores de combustível líquido têm suas desvantagens, como a dificuldade de armazenar o combustível por longos períodos, além de serem maiores e mais complexos do que motores de combustível sólido, o que aumenta o custo. Motores de foguete de combustível sólido, por outro lado, são amplamente usados em mísseis porque podem ser armazenados por décadas. O propelente sólido geralmente contém clorato como oxidante, que fornece o oxigênio necessário para a combustão, enquanto o combustível geralmente é alumínio em pó, que é barato e altamente eficaz. O V-2 é considerado o precursor dos mísseis balísticos modernos. Um míssil balístico segue uma trajetória parabólica ao ser lançado, e essa trajetória é chamada de balística. Inicialmente, o míssil depende do empuxo do motor de foguete para subir, e depois, quando o combustível se esgota, ele segue em voo pela inércia até cair sob a influência da gravidade. Mísseis balísticos usam sistemas de navegação inercial para calcular sua posição e trajetória. Esses sistemas não podem ser interferidos por contramedidas eletrônicas, o que os torna altamente confiáveis para mísseis modernos. Sistemas de orientação e navegação. Um dos sistemas de orientação mais comuns é a navegação inercial, que usa sensores para medir a aceleração do míssil e calcular a distância percorrida. Embora os sistemas de navegação inercial sejam eficazes, eles podem acumular erros com o tempo, exigindo correções. Essas correções podem ser feitas com sistemas de navegação por satélite, como o GPS, ou pelo método de correlação de terreno, que compara as elevações do terreno ao longo do trajeto com os dados armazenados no míssil. Outros tipos de orientação incluem o sistema de comando, no qual o míssil recebe instruções de um radar ou uma estação de controle, e o sistema de busca, onde o míssil é equipado com sensores, como detectores de infravermelho que rastreiam o calor do alvo ou sensores de radar que rastreiam sinais emitidos pelo próprio alvo. A função principal de um míssil é destruir seu alvo, e isso é feito pela ogiva. Ogivas podem conter explosivos de alta potência, como o TNT ou RDX, que são altamente destrutivos. Algumas ogivas são desenhadas para liberar fragmentos ao explodir,
enquanto outras utilizam uma técnica chamada carga moldada, que direciona a explosão para um ponto específico, criando um jato de metal que pode penetrar blindagens espessas. Os mísseis podem ser classificados de acordo com sua função e o tipo de alvo. Por exemplo, mísseis terra-ar são disparados do solo contra alvos aéreos, enquanto mísseis ar-ar são usados por aviões para atacar outros alvos aéreos. Agora que você já sabe mais sobre a incrível tecnologia e o poder dos mísseis, espero que tenha aprendido algo novo e interessante. A evolução dessas armas de guerra nos mostra o quanto a tecnologia pode impactar os conflitos no mundo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando outros fatos impressionantes sobre o universo militar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.